Sou Elson Lido dos Santos e falaremos aqui um pouco sobre gerenciamento de memória. Bem, para que os programas consigam executar, eles precisam de memória RAM. Só que esse é um recurso um pouco escasso, então é preciso gerenciar essa memória de forma que todos os programas consigam executar bem. E assim, os programas, a memória que eles usam é dividida, digamos, em páginas. E as páginas desse programa, pelo menos dos que não estão sendo usados, precisam ser substituídas de alguma forma. Aí que entra a paginação em disco, onde páginas de programa que, que são avaliadas de forma que elas precisam ser trocadas, elas são jogadas no disco, para que programas, páginas mais prioritárias consigam usar a memória RAM. Para que esse gerenciamento ocorra, existem alguns diversos algoritmos que levam em conta diferentes critérios. Aqui alguns citados, por exemplo, a idade da página, se ela já está lá na memória RAM há muito tempo, a frequência de acesso a essa página, que pode indicar que ela é uma página importante, data do último acesso, que pode indicar, por exemplo, que ela é meio irrelevante, e mais para frente veremos quantitarizar a cadeia de referência. Para exemplificar os algoritmos vistos aqui para frente, usaremos essa sequência de uso de páginas aqui. Bem, primeiramente temos o algoritmo FIFO, onde seguindo aquela cadeia aqui do lado, podemos ver que o critério analisado dela seria a idade da página, e a política dela é: as primeiras páginas que entram são as primeiras que vão ser substituídas se necessário. Só que esse algoritmo, ele, apesar de simples, tem resultados ruins, porque não considera a importância das páginas. Então, a primeira página que entrou, por exemplo, vai ser substituída no quarto ciclo. Então, mesmo que ela fosse ser usada várias vezes, ela vai sempre continuar nesse loop de entrar e substituir, mesmo quando na verdade ela poderia sempre ficar lá, para economizar esse tempo de troca. Temos o algoritmo ótimo, que a implementação dele não é possível atualmente, porque o que ele faz é verificar a frequência da página, só que a frequência futura. Ou seja, se ele identificasse que uma página seria usada futuramente, ele não trocaria ela para não ter essa perda de tempo na troca. E ele é mais usado, a ideia dele, como parâmetro para os outros algoritmos, pois já que ele é o melhor, quanto mais perto você chegar dele, melhor seu algoritmo é. Temos o algoritmo LRU, onde o critério analisado é o dado do último acesso à página. As páginas não acessadas há mais tempo vão ser substituídas, o que pode significar que ela é um pouco irrelevante. Porém, ele sofre com o tipo de acesso que é o acesso a páginas agrupadas. Por exemplo, quando um programa usa 3 páginas, se a primeira delas é substituída, e ela é necessária para as outras duas precisam dela, por exemplo, então essa troca aí foi ineficaz e vai ser preciso recuperar ela logo. Aqui temos um pequeno gráfico com a comparação entre esses algoritmos e podemos. E bem, aqui alguns algoritmos mais complexos que usam aquele critério citado anteriormente da cadeia de referência. Temos o algoritmo da segunda chance, onde, além da idade da página, ou seja, é como se fosse um FIFO, ele tem um bit de referência, onde ele retira a primeira página da fila que possui o bit 0, ou seja, que não foi usada recentemente. E caso não tenha um bit 0, zera esse bit, porque no próximo ciclo, se ela ainda não foi usada, será substituída. E o problema dele é que ele pode precisar fazer vários ciclos se todas as páginas são acessadas recentemente, ou seja, ele passa um ciclo zerando todas. E todas foram usadas novamente, então ele vai ter que zerar de novo, e assim nunca vai substituir. Aqui um exemplo dele, como se fosse um algoritmo de relógio, inclusive ele é conhecido assim. Algoritmo NRU. Ele usa 3 critérios: a idade da página, do mesmo jeito que o anterior, um bit de referência de acesso e um de referência de modificação. E com esses 2 bits, ele classifica as páginas pela sua prioridade. Ou seja, o primeiro bit, se for uma página que tiver os bits 00, ela é facilmente substituída, porque significa que ela nem foi acessada recentemente e nem foi modificada. Se ela foi modificada recentemente, ou seja, ela é 01,
precisa gravar antes esses dados que foram modificados. Se ela tem um zero, quer dizer que ela foi acessada recentemente, então não é legal trocar, pode ser que ela seja acessada logo. E o 1 quer dizer que ela foi acessada e foi modificada, o que pode indicar que esse valor que foi modificado vai ser usado, então sempre a pior escolha. E apesar desse algoritmo ser um pouco mais certeiro, ele tem que percorrer a lista várias vezes para substituir esses bits. E por fim, temos o algoritmo de envelhecimento, que ele usa uma cadeia de bits de referência. As tarefas mais velhas são substituídas primeiro. E o gerenciamento desses bits é um código de 8 bits que representa o inteiro de acesso. Aí ao lado aqui é um exemplo de como funciona. Ali está o contador de bits, aquela cadeia de 8 bits. E o último bit ele é apagado e faz um shift na cadeia. E o próximo bit entra substituindo ele. Então, por exemplo, temos ali uma cadeia de 4 zeros com 0011. Aí embaixo, o último 1 ele saiu e o primeiro 0 entrou de novo. E bem, é isso.